Olá, queridos! Estão surpresos? Ah, que bom! O objetivo é justamente esse, é a gente estar sempre pensando em alternativas diferentes, em programas mais elaborados, em propostas muito bacanas para a gente poder interagir com vocês que estão aí ligadinhos na TV Atualidade, no canal 33, para assistir os nossos programas da nossa grade de programação. E hoje a gente está inaugurando um novo formato, um novo programa chamado Sem Filtro. Por que Sem Filtro? Seguindo aquela tendência já do Entre Linhas, que nós vínhamos gravando anteriormente com a companheira Nilza, o Sem Filtro segue a mesma proposta. É um bate-papo bem franco, bem direto e sem muita enrolação, tocando em pontos muito importantes, em temas muito bacanas que nos fazem refletir e também, por que não, prospectar as nossas próprias ações frente às situações que são apresentadas aqui. E hoje, nesse programa inaugural, a gente tem uma convidada muito querida, uma escritora, artista plástica, mãe, ativista, uma mulher muito incrível que é a Irene Alves, que hoje vai conversar conosco e eu tenho certeza, Irene, que vai faltar tempo porque a gente vai conversar aqui. Com certeza. Sobre muitas coisas. Uma delas é o livro, seu livro O Caminho, que está um sucesso assim muito grande, nacional e internacional também, né? Que conta um pouco da história que a projetou, né? Na literatura e também porque o tema tratado aqui é um tema que mexe com todos nós, né? Especialmente com as mulheres, com as mães. Mas eu não vou falar mais sobre isso, porque a gente vai conversar, já vou passar de pronto a palavra para a Irene, que vai começar assim falando um pouquinho, Irene, para quem não te conhece ainda, né? E que bom que tu aceitaste o nosso convite para estar aqui hoje. Pois então, Denise, é com grande alegria que eu recebi esse teu convite e obviamente que eu tinha que aceitar, né? Porque além de ser na minha terra, que eu amo tanto, Butiá, eu sou daqui de Butiá, quem me conhece já sabe, né, Denise, que eu nasci e vivi bom tempo da minha vida aqui juntamente com meus pais e sempre eu volto a essa terra. Eu, muito jovem, eu fui para Porto Alegre estudar, lá construir uma família, que era o que eu mais queria na minha vida. Eu sempre quis ter uma família, ter os meus filhos. Então, Denise, eu recebi esse teu convite, tu não imaginas com que alegria que eu estou aqui hoje. Eu quero agradecer de coração o teu convite, tá? Porque me honrou demais. E eu quero falar, sim, para todas as mulheres, porque nós mulheres somos frágeis, sim, mas somos guerreiras, somos empoderadas, somos capazes de tudo. Eu falo de cadeira. E eu antes, Denise, eu era uma pessoa muito frágil. Eu dependia para tudo, para trocar um gás, para ir no médico, enfim. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse passar por tamanho percalço. Quem me conhece, que conhece a minha história, sabe muito bem. Mas tem muita gente que com certeza não me conhece. E por isso foi muito oportuno tu me convidares para estar aqui hoje, para que as pessoas me conheçam um pouco mais. Eu, Irene Alves, nascida nessa cidade, como eu já falei e ratifico, fui muito feliz aqui. Tive meus pais que foram sempre a base fundamental da minha vida em tudo. Eu sempre aprendi com eles tudo de mais lindo, o que eles me deixaram de mais fortuna nessa vida que eu tenho, que eu acho foi o amor, Denise. Porque eu prezo muito o amor, eu falo sempre do amor. E eu tive amor dos meus pais. E o meu pai, que Deus o tenha, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era um poeta, ele era um artista, ele tocava tudo que era tipo de instrumento que tu pudesse dar para ele, tocava violão, acordeon. E ele tinha uma coisa que ele me falava, Denise, que eu vou falar para os ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo, que é super importante os pais fazerem com seus filhos. Estimulá-los, empurrá-los para frente.
Quando eu fazia qualquer coisa que eu ia fazer, eu perguntava ao meu pai, pai, o que tu acha, vai dar certo? Me aconselhava. E ele, com sua sabedoria, sempre falava assim para mim e para o meu irmão, vai lá, busca o que é teu, porque competência não te falta. E isso, Denise, eu carrego comigo para sempre. E eu tento passar para os meus filhos. Quanto isso é fundamental. Então, eu estou me dirigindo aos pais agora, que incentive seus filhos. Quando eles vierem, quando eles quiserem um colo, quando eles quiserem fazer alguma pergunta, não deixe sem resposta. Dê um carinho, dê atenção, porque é de suma importância. A gente, ouvindo as palavras da Irene, né, a gente entende muito bem o título da obra, né? O caminho, mãe e filho, uma superação pela fé. A gente sabe que a nossa vida, ela nada mais é do que um caminho. Exato. Só que é um caminho que não é linear, né? É um caminho tortuoso. Com certeza. E nós precisamos trilhar esse caminho. Não dá para parar no meio do caminho. Só que aí vem o grande desafio que todos nós enfrentamos, e o da Irene foi muito maior, porque houve nós vamos falar genericamente, mas não vamos esmiuçar para que as pessoas fiquem curiosas para ler o livro, porque o livro tem a história detalhada. Mas o fato é que a Irene teve a sua vida, perdão a expressão, posso usar, virada de perna pro ar, com certeza. a partir do momento em que o seu filho foi sofreu uma violência, né, na cidade de Porto Alegre. Na época isso repercutiu muito na mídia. Essa mesma violência que a gente está vendo aí todos os dias, né? Exatamente. E felizmente a violência, felizmente entre aspas, vocês já vão entender por quê, o que ocorreu com o Guto não foi fatal ao ponto de privá-lo da sua mãe. Mas o deu muitas limitações. E foi através das limitações do filho que essa mãe se descobriu uma grande mãe. Então isso mostra o quanto a vida é desafiadora, que nos põe de uma hora para outra numa posição em que é lutar ou lutar, né, Irene? Exatamente. Não teve outra opção a não ser essa. E qual mãe não vai até as últimas consequências pelo seu filho, né? Com certeza. Denise, eu costumo dizer que eu defendi a maior tese. Eu sou doutorada, pós-graduada, tá? E eu defendi a maior tese que alguém pode. A minha tese foi como suportar tamanha dor. Eu não esperava que um dia eu tivesse que defender essa tese. E foi com muita luta. Eu fui à luta e consegui. Eu estou conseguindo vencer tudo isso, toda essa batalha, todo esse percalço que eu passei. Porque quando aconteceu isso com o Guto estava super bem, na fase mais linda de sua vida. Jovem, cheio de vida. Ele tinha comprado a cobertura do sonho, ele tinha comprado a caminhonete importada do sonho, ele ia me dar um neto, Denise, aquele ano. E ele saiu nesse dia fatídico, 13 de maio de 2013, para pegar um sol na Redenção, porque vinham umas modelos e ele ia aparecendo tudo pela cidade, ia fazer um trabalho belíssimo. E ele foi, num sábado, 4 horas da tarde, foi atacado cruelmente por um monstro, né, que o deixou entre a vida e a morte. Foi assalto, Irene? Foi assim, Denise. Eu gosto de contar essa história porque as pessoas às vezes não sabem, contam de um jeito, contam de outro. Sim. E eu estou aqui para esclarecer o fato. O Guto sempre foi um menino que cuidou muito da saúde, ele é geração saúde, e ele frequentava a academia todos os dias da vida dele. Então, esse monstro foi para a academia do Guto. Ele veio do bairro vizinho Menino Deus, foi para o nosso bairro Cidade Baixa e foi frequentar a academia do Guto. E lá ele usava uma faca. E o Guto, como defensor da família, como advogado, tudo mais, falou para o dono da academia que tinha uma pessoa nova lá e usando uma faca, que ali não era ambiente para faca. Não era adequado. Não era adequado. E eles foram, com toda a educação, falar para essa pessoa. E ele se nervou com essa história toda que eles falaram
E na primeira oportunidade ele atacou o Guto, pelas costas, cruelmente, sem... Porque o Guto fazia defesa pessoal, Denise, ele tinha um corpo escultural. E de tete a tete ele não pegaria o Guto. E ele covardemente atacou pelas costas. Foi uma tocaia. Exatamente. Mas ele já costumava fazer no bairro dele essa mesma coisa com as pessoas, porque quando nós estávamos no Mãe de Deus, que o Guto ficou 1 ano e pouco no Mãe de Deus, entre a vida e a morte, 3 meses em coma profunda, foi um pai lá, me tocou pelo interfone, me chamou lá embaixo no hospital e disse: Irene, por que eu não matei esse cara quando ele fez comigo? Tu não estaria sofrendo hoje que está sofrendo. Porque eu estava saindo de casa uma manhã, no bairro Menino Deus, com uma bebê de 8 meses, e tropecei nele sem querer. E ele me olhou com a cara feia, eu pedi desculpa, segundo o senhor esse, e ele veio com a faca para cima de mim. E eu peguei a bebê, entreguei para um vizinho meu que estava ali e dei demais nele. Ele foi parar no hospital. E hoje eu pergunto para mim mesma assim, por que não liquidei com ele, que hoje ele não faria para mais ninguém? Mas, Denise, isso é uma coisa que eu falo assim, ó, como tenho Deus comigo e eu acredito piamente na força de Deus, eu não consigo ter rancor dessa pessoa, nem o Guto. Às vezes, o Guto me fala assim, mãe, sabe que essa pessoa me deixou assim, né? Mas ele tem que se acertar com Deus. E eu digo a mesma coisa, é verdade. E Deus, com tudo isso que aconteceu e que eu não esperava, Denise, que tu comentou aí no início, eu não esperava, porque eu sempre gostei de literatura, mas eu sempre estudei muito, eu sempre quis estar além, à frente da minha idade, e eu procurava nos livros, eu lia, eu viajava na leitura, as minhas graduações iam para os murais e tal, mas eu nunca pensei na minha vida que um dia eu pudesse ter que escrever uma história tão triste como essa minha história com o Guto. E aí, Denise, lógico que eu me perguntei quando aconteceu isso comigo, como todo mundo pergunta, por que comigo? Por que comigo? E hoje eu tenho a resposta. E falo para todos que estão nos ouvindo. Deus tem um propósito sempre. Tudo que Ele faz é pelo melhor. E aí eu pensei assim, e tenho certeza absoluta do que eu estou falando, que o que aconteceu comigo, Deus quis que eu levasse ao mundo o seu nome, que eu levasse ao mundo o nome de Deus, que eu levasse a minha fé inabalável às pessoas. Porque com esse livro, porque quando o Guto, todo o processo que ele teve de ficar sem poder falar comigo, eu não ouvia a voz dele, ele com tráqueo, com gastro, e eu lutando desesperadamente para reverter a situação, né? E eu me questionava, eu questionava Deus. Então, Denise, eu fiz item por item o que eu queria de Deus em relação ao Guto. E não é brincadeira, é a mais pura verdade. Tudo que eu pedi ali, Deus estava me mostrando que estava resolvido para mim. Foi lento, foi gradativo, mas foi real. Ele foi me mostrando as coisas mais incríveis e eu questionava. Chegou um ponto que aqueles itens todos que eu fiz ali foram apagando pelas lágrimas que caíam, e não é para mim envimitizar por isso, por aquilo, não. É a verdade que eu quero contar para vocês. Aí eu falei com Deus assim, não preciso mais ler, Senhor, porque eu já sei de cor. E eu fui pedindo, tudo que eu pedia estava acontecendo e eu pensava, Deus está comigo, Deus está comigo. E depois pro final, na melhora do Guto, que ele falava, e a primeira palavra dele foi, mãe, eu te amo. Está gravado e está aí no meu livro, foi a mais pura verdade. Ele ficou anos sem poder falar comigo e eu tinha tanta saudade da voz dele. E como ele usava tráqueo, não podia falar. Um dia a Fono falou para mim, Irene, se nós não tirarmos, ele não vai falar mais. O que tu achas? Mas poderá acontecer uma coisa. Poderá aspirar o alimento e aí tu perde teu filho. E eu, na minha fé inabalável, Denise, e todos que estão me ouvindo, eu acreditei em Deus. Eu disse, tira, vamos tirar. Vamos ao hospital tirar, porque eu tenho certeza que Deus vai devolver meu filho. E ela disse, por sua conta e risco, sim. E fizemos. E o Guto foi melhorando.
Passou uma semana, 2. Eu cheguei para ele um dia, Denise, e aí ele tinha um olhar estático pro teto. E esse dia eu cheguei, ele me buscou com um olhar. E eu disse, meu filho está me vendo, porque nem os médicos sabiam que ele estava vendo, ouvindo, qualquer coisa. E aí eu cheguei perto dele e falei, como num filme, gente, que eu assistia. A minha realidade estava ali. Eu perguntei para ele assim, agora filho, se tu tá vendo a mãe, aperta a minha mão. E ele me olhou com lágrimas nos olhos e foi muito lentamente apertando a minha mão. Eu quis mais. Eu disse, filho, agora nós tiramos o que te incomodava aqui para tu não falar. Agora tu pode falar com a mãe. Diz qualquer coisa para a mãe, que eu morro de saudade da tua voz. Ele disse para mim, Denise, a primeira palavra, com a maior dificuldade, mas eu entendi perfeitamente. Mãe, eu te amo. Para mim foi a maior glória de todas as glórias. Até então, eu corri no terraço, não quis assustá-lo, disse a mãe também te ama, saí de fino e fui para o terraço e agradeci a Deus e disse, salvei meu filho. E hoje meu filho diz a mim, Denise, o teu amor me salvou. Coisa linda. O teu amor me salvou. Então, eu quero dizer para todo mundo, porque enquanto nós estamos aqui nesse estúdio, gravando, conversando, quantas mães têm chorando em cima dos seus filhos por motivo similar ou igual que eu passei? Então eu quero dizer a elas, está passando pelo que eu passei, tenha fé, acredita que Deus é maior. Porque quando o médico me entregou o Guto para ir para casa, para morrer em casa, Denise, eu não quis acreditar quando a equipe de neuro, os maiores bambambam do Mãe de Deus, me chamaram e disseram, Irene, amanhã o Guto está de alta, mas tu sabe que tu não tem mais o teu filho. Tu não, a ciência... Imagina ouvir uma coisa dessa. Exatamente. Eu, como médico, pós-graduado, doutorado, fora do país, eu não posso te omitir a verdade. Eu queria muito te dizer outra coisa. Eu olhei para ele, com o coração partido em mil, e falei, não, mas tem que ter alguma saída, né? Ele disse, Irene, como bate um coração 1%. E eu, Denise, me agarrei e disse assim, mas a minha fé é maior, doutor. E ele com pena de mim, sabe aquela pena que ninguém gosta que sinta por a gente? Pena ninguém quer que sintam por a gente, né, Denise? Eles me olharam com pena e disseram a mim assim, ó, se a senhora acredita em milagre. E eu disse, eu acredito. E tenho que acreditar. Mas eu fracassei, Denise. E eu vou dizer mais uma coisa que sirva de exemplo para as pessoas. Não façam o que eu fiz. Jamais façam o que eu fiz. Eu saí dali cambaleando e tentei suicídio. Eu vou ser bem sincera com vocês. Nunca faça isso. Eu não sou exemplo para isso. Eu tentei suicídio, mas Deus não quis me levar. Eu pedi perdão para minha mãe, que eu ainda tinha minha mãezinha, e o meu filho Leonardo, mais moço, e falei, eu não quero que sobre nada de mim. Nunca faça isso, gente. Mas eu fiz no momento de loucura. E aí vinha uma caminhonete na avenida Praia de Belas, de frente ao Hospital Mãe de Deus, e eu me joguei, Denise. Denise, a minha bolsa caiu para um lado, eu rasguei a perna inteira, rasguei calça, roupa, machuquei o rosto e não quebrei nada. O dono da caminhonete ficou, que foi braço, ele montou em cima da calçada, estragou toda a frente da caminhonete e gritava palavras ofensivas para mim do outro lado. Sua isso, sua aquilo, tu queria morrer, sua idiota, me estragou a minha caminhonete. Eu ouvindo aquilo, veio um senhor e me puxou e disse, eu gritei para a senhora ia morrer. E eu comentei, meu filho está morrendo ali e eu queria morrer. Ele disse, só um momento. Foi lá e falou com o moço da caminhonete. E ele veio, Denise, e ele veio, se ajoelhou à minha frente e gritava para mim, eu sou pai, me desculpa. Você não pode morrer, você tem que salvar seu filho. Aquelas palavras ficaram no meu ouvido. Me levou até o Mãe de Deus para fazer curativo. Meu marido estava com meu filho lá, eu não quis que ele me visse. Peguei um táxi e fui para casa. E nesse dia, Denise, eu resolvi procurar recursos para mim salvar meu filho. Eu pensei assim, Deus tem um propósito comigo. Se eu não morrer fazendo tudo isso, eu tenho que me armar de coragem. E eu, Denise, com 20 quilos a menos,
Eu era um zumbi dentro da minha casa. Eu que sempre fui vaidosa, eu sempre tive programa de TV, eu sempre lidei com moda, sempre fui vaidosa. Eu me acabei. 20 quilos menos. Eu tomava banho porque tinha que tomar, mas a água caía como uma ortiga no meu corpo. E aí eu procurei um psicólogo, que foi a melhor coisa que eu pude fazer. Eu tomava 2 mãos de remédio, que era necessário, e fui indo. E o Guto foi melhorando, foi melhorando. Então eu ratifico aqui, não faça o que eu fiz ninguém, porque eu coloquei no meu livro que eu quero ser verdadeira. A minha história tal como aconteceu, e eu não podia omitir essa página do meu livro. Mas eu digo, não faça nunca isso. Acredite em Deus, porque Deus pode mudar a sua história como mudou a minha. Deus é poderoso e Ele pode tudo. Eu gostaria de salientar nesse momento que, te ouvindo, né, essa história, por mais que a gente saiba uma história, quando ela é contada pelo protagonista, ela adquire um caráter diferenciado, porque a gente não tem noção da intensidade. Imagina, e eu espero nunca passar, e nem que ninguém passe, porque Exato. é uma coisa muito forte. Mas assim, ó, notem, telespectadores, Irene, a mesma fé que tu tiveste em Deus para que Ele te fortalecesse e pudesse fazer essa mudança de olhar perante a situação que tu estava enfrentando, essa mesma fé em Deus, o Guto teve fé em ti. Muita. Porque ele estava sentindo. Por que o Guto teve essa melhora, né? E já foi comprovado cientificamente que a oração É tudo. Ela muda diagnósticos, ela altera resultados. Graças a Deus que estão entendendo os próprios médicos. Sim, já existe. Então, toda pessoa que está em processo de recuperação, se ela não acreditar naquela recuperação, já posso dizer que mais da metade do processo se vê bloqueado, porque a pessoa tem que acreditar nisso. E o Guto acreditou nisso. Exatamente. Viu tudo isso que tinha acontecido. E sabe o que ele me disse? E acreditou nisso. Denise, quando ele estava em coma, que ele não podia falar e que ele estava entendendo, ele disse depois a mim, quando ele começou a conversar e tudo mais, que ele teve o dom da palavra de novo, ele disse para mim, mãe, eu fiquei tão apavorada, eu pensei assim, eu não posso morrer porque a minha mãe vai morrer também. Eu tenho que me salvar, o Guto. E ele é um guerreiro, Denise, ele é um guerreiro, ele é um exemplo a ser seguido, ele não se entrega. Eu, depois que aconteceu, porque o Guto era vaidoso, ele é um modelo fotográfico, lindo, poderoso, maravilhoso, querido, lindo por dentro e por fora. Eu pensei em um momento, o Guto não vai ter força para lutar, com todas as limitações, mudança, né? Que mudança. Sabe o que ele me diz hoje, Denise? Eu sou um homem muito melhor. Muito melhor. Ele é um exemplo lá na PUC, onde nós fazemos um tratamento com ele, que é um tratamento de primeiro mundo, com os maiores neuros da ciência. Todos os médicos se impressionam com o Guto. E hoje, para que eu não perca esse gancho, hoje os médicos que o tratavam, que mandaram para casa para morrer, eles me dizem, Irene, depois do Guto eu só tenho que dizer uma coisa, combinar contigo aqui, que nós acreditamos em milagre, porque o Guto é um milagre. E por esse milagre que eu, Irene Alves, resolvi escrever esse livro, porque eu pensei assim, ó, na melhora do Guto, em tudo que Deus estava me dando. Eu converso muito com Deus. Eu rezo Ave Maria, Pai Nosso, rezo, mas eu converso muito com Deus. E eu perguntei a Deus o que eu posso fazer para agradecer a tudo que Tu está me dando. A volta do meu filho, que eu implorava, devolve o meu filho, que eu não sei viver sem meu filho. Aí veio a história de escrever um livro. E eu disse, Deus, obrigada, eu vou escrever. E saiu o caminho, que hoje está na Austrália, na Bélgica, Portugal, Argentina, França, em cada país do mundo. E eu, Denise, estou atingindo meu objetivo. Esse livro é para ajudar as pessoas na fé e superação. E um amigo meu, fora do país, adquiriu meu livro e ele disse que tinha um amigo dele que estava com câncer
e que o pai do amigo dele estava com câncer e não queria mais nem ir ao médico. Aí ele pegou e disse, tem uma brasileira que passou por uma situação horrível, que escreveu um livro, dá para o teu pai ler, disse ele para o amigo. E aí ele foi, deu o livro, e o pai disse, não quero ler livro de ninguém, porque eu estou para morrer e eu sei que já estou preparado para a morte. Mas o filho disse, mas eu vou deixar em cima da cabeceira aqui. Denise, isso me alegrou tanto que tu não faz ideia. Por isso que eu digo e ratifico, eu estou atingindo o meu objetivo. Aí o senhorzinho leu o livro, ele leu todo o meu livro. E ele ligou para o filho no trabalho e disse, eu me emociono, filho, marca médico para mim, quem sabe eu tenho a sorte dessa brasileira. Então, Denise, o que eu quero dizer que não é para o exibicionismo que eu escrevi esse livro, não é para dizer que isso, que é aquilo, que eu sou isso, aquilo. Ninguém é melhor que ninguém, mas todos nós podemos escrever nossa própria história. História que sirvam para ajudar pessoas. E esse meu livro está ajudando muita gente. E eu já estou trabalhando no segundo, que vai ser do outro lado do caminho, que vai ser a continuação do caminho. E o meu livro já está cogitado para filme, numa produtora de Curitiba. E eu tenho as portas abertas da RBS, do Jornal Sul, de todos os jornalistas, porque quando aconteceu isso com o Guto, eles pensaram que o Guto tinha morrido, porque eles fizeram toda a cobertura do acidente. Sim, eles viram a gravidade da situação. Exatamente. Depois, quando eles ouviram, que viram o meu livro, que souberam do meu livro, que souberam que o Guto estava vivo, eles se juntaram a mim para essa caminhada. E eu agradeço muito ao Flávio Pereira, do Jornal Sul, a todos os jornalistas de Porto Alegre. E eu não poderia também deixar o meu agradecimento aqui à Rádio Sobral de Butiá, ao Dione e ao Maragato, que abriram as portas para mim divulgar. Foi onde eu comecei a divulgar o meu livro, foi na Rádio Sobral, aqui na minha terra. Então eu não esqueço nunca de tudo isso. A prefeita de Minas do Leão, a Silvia Lazec. Eu participei da Feira do Livro da Minas do Leão, eu nunca tive tanto carinho da minha própria cidade, porque eu nasci na Minas do Leão, depois nos mudamos para Butiá, né, Denise? E a Silvia, a secretária de Educação, colocou para um ponto obrigatório nas escolas o meu livro, em todas as escolas da Minas do Leão, Coreia, Recreio, enfim. E os alunos fizeram uma releitura do meu livro, que me emocionou sobremaneira. Eles fizeram uma peça de teatro com minha história. Eles estudaram a minha vida, os alunos. Eles estudaram a minha história, eles souberam tudo do Guto, entraram na internet, um queria ser surfista que nem o Guto, o outro queria ser escritora que nem eu. Lindo, lindo a história de Minas do Leão que fizeram para mim. Mas olha, eu tô aqui curtindo muito esse programa. Estou como mediadora e como telespectadora também, porque é uma história linda, maravilhosa, inspiradora, né? E eu tenho certeza que vocês estão também, assim como eu estou, muito emocionados, né? Porque emoção é a palavra que traduz toda essa história. Porque mesmo que nós não tenhamos passado por situações assim tão desestruturantes nas nossas vidas, a gente tem que estar sempre preparado e sempre com muita fé. Porque salvas as proporções, quem de nós nunca se viu, né, num desespero? Quem nunca de nós não pensou alguma besteira para se livrar de uma situação difícil, né? Só que exemplos como o que a Irene está nos trazendo hoje, através da recuperação do seu filho, é um testemunho vivo de que a gente não pode jogar toalha, né? Não pode. Não pode jogar toalha porque, que nem tem o ditado, se eu jogo, eu mesmo vou ter que buscar, gente. Não tem. E nós temos que ser donos da nossa, tomar as rédeas da nossa vida, né? Não terceirizar isso para ninguém. Porque se nós não assumirmos a nossa vida, vamos deixar para outras pessoas assumirem. E é aquela coisa, né? Estamos aí já próximos ao Dia das Mães, né? Toda mãe tem esse instinto, né? De colocar sempre a vida do seu filho em primeiro plano. E ficar, né?
para segundo plano. Mas, enfim, nós vamos continuar conversando com a Irene. No próximo bloco a gente vai falar já sobre outros aspectos da vida dessa mulher fantástica, né, dessa artista plástica. Nós vamos querer saber também um pouco sobre seu trabalho. Tem coisas boas aí. Coisas boas, mas fiquem conosco, tomem uma aguinha ou o suquinho sabor Bordeaux, se vocês já têm, já conhecem. Nós estamos tomando um suquinho. Maravilhoso esse suco. E já voltamos, fiquem conosco. Até me distraí, já estava aqui lendo o meu livro. Ai, meu Deus, eu ganhei um livro, gente, não vou ficar com ciúmes, mas eu mereço, né, amiga? Com certeza. É uma dedicatória linda aqui que eu vou ler pra vocês. Eu amo, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando uma pessoa, ela tem muitos livros, uma quantidade absurda, mas esse é meu, né? Foi especialmente dedicado a mim. E aqui diz: compartilho a minha história de fé e superação. Então, se eu conseguir, Irene, manter a minha fé na metade do que a tua potência de fé tem, eu já me dou por satisfeito. Mas posso considerar que também sou uma pessoa de fé. Somos. Porque se nós não tivermos fé, eu considero a fé como o ar, como alimento, né? Que nós precisamos ter para sobreviver. Porque coitada da pessoa que não acredita em nada, que não tem uma esperança, que não tem uma crença, né? Então nós somos abençoados porque nós reconhecemos que temos uma força superior que guia as nossas vidas e que nos dá o norte, né? Porque nada vem com manual. Se viesse, seria muito bom. Mas, Irene, além de escritora, além de jornalista, de apresentadora de TV, que eu sei que tu é também. Eu tô até nervosa de fazer essa dobradinha aqui contigo, né? Tá muito bom, tá maravilhosa. É uma profissional, mas assim, o que mais que a Irene mulher, essa mulher destemida, qual é o lado B da Irene? Nós vimos o lado A, né? Uhum. Como é o lado B da Irene? Bom, eu sou uma pessoa alegre, festiva, eu acredito em Deus piamente acima de tudo, já deu pra tu ver aí, né? E eu gosto sabe, Denise, os guris lá em casa, os guris, né, que a gente sempre chama, são os dois advogados, né? E aí o Guto uma vez falou pra mim assim, há tempos atrás, né? Mãe, vamos lá, tu tem o dom da palavra, tu escreve super bem, tu vai ser uma excelente advogada, vamos montar uma banca que não sei o que. Daí eu assim, filho, não gosto, não. Eu gosto de vocês advogando, vocês, que eu sempre quis que eles fossem advogados, porque eles tinham tudo para ser. Sim. Ah, mas aí para contentá-lo, Denise, eu disse, tá, mãe, vai sair agora o vestibular. Guto, eu não fiz nem cursinho, vai lá, mãe. Denise, eu fiz vestibular para direito e passei. Escuta. Eu vi que fui bem na prova, porque tu vê quando tá bem ou quando tá mal, né? Sim. Eu disse, pô, mas a minha redação era sobre comunicações, e eu mandei. Nossa, não, mandei. Esse tema veio de presente, né? Olha, eu não vou te dizer a nota que eu tirei, porque vão achar que eu tô me exibindo, não é pra se exibir, eu tirei a nota máxima. Oi? Mas eu não sabia, porque eu não tinha sabido da resposta, né? Tá, eu fui embora pra casa, eu e aí, mãe, como é que foi, e tal, os guris. Olha, vou te dizer uma coisa, eu achei até que eu fui legal, tá. Passou. Chegou no outro dia que souberam, eu não vi nada, não quis ver nada. Chegou o Guto no meu quarto de manhã. Mãe, que pena, né? Tu vê, tu não passou, porque tu também não fez cursinho, né? Eu disse, Guto, tudo bem, não passei, mas eu tava ciente que eu ia até passar. Pois é, mãe, mas não te preocupa com a mão pra trás, né? Eu achei estranho, porque que segurei. Aí eu disse, tá, deixa eu dormir, era bem cedo. Aí ele disse assim pra mim, colega, não sei o que, gritando, sabe, com umas flores na mão. Disse, o quê? Eu tenho o jornal até hoje, lá em casa, guardado. Tu passou, mãe, que não sei o quê. E eu já assim, será que eu vou ter que fazer direito sem gostar de fazer direito? Porque o meu negócio é belas artes, eu gosto disso. Sabe, Denise, eu gosto disso. Aí
Pensei, disse, meu Deus do céu, mas eu não vou fazer direito. Chegou lá na outra semana, mãe, tu vai fazer, vai te matricular, tu vai fazer a tua inscrição, vai não sei o que. Eles na pressão. Na pressão. Eu disse, filho, senta aqui. Olha aqui, eu vou só te dizer uma coisa. A mãe não quer fazer direito. Advogados são vocês, eu quero belas artes. Ah, tá, então tá, mãe, faz o que tu quiser. E eu fui. Denise, eu gosto disso. Eu gosto de compor música, eu gosto de cantar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer as minhas pinturas, que eu faço obras de arte. Telas. Minhas telas. Eu me realizo com isso, né? E sou agraciada por tantas coisas que já me aconteceram dentro desse ramo que eu faço, né? Eu já fiz um sonho que eu tinha, realizei, porque a minha história é muito mística, muito louca. Essas que são as boas. Eu sempre gostei, eu sempre fui metida em estar sempre na linha de frente de obras de arte, de exposições, de isso, daquilo. Sempre fui convidada para tudo. E eu ia, e eu pensava assim, se eu fosse uma artista plástica, eu botasse minhas obras, pra tu ver o poder da mente. Mas eu nunca pintei. Como é que eu vou ser artista plástica? Aí eu queria botar um vestido vermelho, convidar meus amigos, ter drinks, ter garçons. Tu imaginou a cena? Assim. Imaginou a cena acontecendo. Escuta. Que é para vocês que estão nos ouvindo, lembrar assim que tudo é possível, basta tu querer, não deixa nada ficar para depois. E escuta, Denise, aí eu perdi meu paizinho, que era tudo na vida para mim. Meu amigo, meu parceiro, meu ídolo, meu tudo. E fazia uma semana que eu tinha perdido meu pai. E eu estava muito triste. Fui tomar meu café da manhã e eu sonhei um sonho com meu pai. Que eu estava num jardim maravilhoso e que cheio de flores e ele de mão comigo. E meu pai, ele tinha uma coisa incrível que eu herdei dele. Às vezes até me quebro por isso. Tirar a beleza da pessoa, assim. Teu olho é lindo, eu vou falar do teu olho. Tua boca é linda, eu vou falar da tua boca. Se ele te visse, ele já ia dizer que tudo em ti é lindo, que tu é linda. Querido. Então, ele era assim. Aí meu pai, eu com o pai de mão naquele sonho, ele disse pra mim, que lindo isso aqui, filhinha, digno de uma pintura. No sonho, eu falei assim, tá, mas quem é que vai pintar? E ele veio com aquela palavra que tá aqui dentro tatuado. Vai lá e busca o que é seu, que competência não te falta. Denise, sonho. E eu lendo o jornal, escola de decoração, arte, pintura e não sei o que, desenho de interior. Eu disse, pai, tu quer que eu seja pintora e eu quero ser. Tu tá me dizendo que eu vou ser artista. Denise, eu nunca mais parei. Eu não quero aqui ficar falando, porque senão o tempo é muito curto e a gente tem muito o que falar. Eu decolei, Denise. Eu decolei, eu nunca mais parei. E aí aconteceu na Assembleia Legislativa um concurso de individual, que é o que eu queria. Eu queria fazer uma individual das minhas obras de arte. E aí tinha lá esse concurso e eu fui me inscrever. Uma individual, pro pessoal entender, uma exposição só dela. Só minha. Não queria com mais participantes. Era esse o meu sonho. Ousada, né, Irene? Tu é uma mulher ousada. Mas sou demais. Eu Olha, assumo, gente, eu assumo. além de desejar, ela ainda... Não, e me chamaram de ousada. Sério? Sim, eu ouvi essa palavra do próprio marido, disse pra mim assim, ó, tu tem 500 colegas e coisas que estão há 10 anos, que estão há 20 anos, tu vai querer te escrever? Vou e vou ganhar. Eu disse, eu Irene Alves. Escuta, Denise, fui lá na Assembleia, me inscrevi, perguntei lá pra organizadora como é que era, como é que não era. Olha, senhora, tu vai ter que passar por uma comissão que vai analisar tuas obras, vem várias, tu vai concorrer com vários artistas, e aí a comissão vai resolver quem vai ganhar o concurso. E eu disse, tô nessa, tô dentro. Eu vou só fazer um parêntese. Eu tô imaginando e tu já tá me passando assim, eu também sou meio mística, né? Também percebo a essência das pessoas. Parece que eu tô vendo a cena, as pessoas te desafiando e ao invés daquilo ser empecilho pra ti, aquilo te instigava mais ainda. Denise, eu achei assim, ó, mais pelo meu marido ainda, porque ele é muito crítico e me cobra demais. Aí eu disse assim, ó, eu vou ganhar. Fui lá, coloquei minhas obras e fui pra praia. Era verão, estarrada no sol, pensando assim, vão me chamar a qualquer momento pra mim ir lá, porque eu vou ganhar, papapá, papapá. Tô lá no verão, quentíssimo, um sol ardente, toca o celular. Irene Alves, sim.
você ganhou para fazer a sua exposição individual na Assembleia Legislativa. E eu, tô indo. Cheguei em casa aos gritos, né, Denise? Ai, vamos embora, vamos pra Porto Alegre, todo mundo. Fazer o quê em Porto Alegre? Eu vou ganhar. Bom, então, todos os canais que tu ligasse, tava o meu nome, porque tem um nome, e olha o nome da minha exposição, porque toda exposição, para quem não entende muito, não estou dizendo que alguém tem que saber de tudo, sim, né? Que não faz parte do cotidiano. Toda exposição tem que ter um nome. A minha foi O Caminho, tá? A minha exposição foi O Caminho, olha só, com o caminho, me acompanha, tá? O que aconteceu? Eu botei meu vestido vermelho maravilhoso, veio meus amigos da Argentina, veio daqui, veio de colar, não sei o quê, lotei aquela assembleia com todas as minhas obras. Chegou um cara da Argentina, que entendia mais de obras de arte, e o meu marido do lado, né? E aí tinha que eu tenho até hoje lá em casa, oportunamente, tu vai ir na minha casa, eu vou te mostrar O Caminho, a história do meu pai comigo. Aquela estrada longa, 1000 flores, não sei o que, uma casinha no canto, blá blá blá. E aí o cara chegou e falou assim, não sabia que era eu, artista, depois eu tava por ali, um monte de gente, e ele falando com meu marido, essa artista tem, que legal, quero conhecer ela, porque essa obra é minha, eu vou comprar, vou levar, não sei o que. Meu marido disse, não, é minha mulher, todo exibido aí, né? Sim, cheio de orgulho. Cheio de orgulho. E quem vai levar sou eu. Denise, eu cobrei em cash dele. Eu cobrei a obra, que o cara ia pagar, mas ele quis a obra, né? Sim. E eu cobrei, ele pagou, tá lá em casa a obra, né? Então, o que eu quero dizer com isso a vocês, todos ouvintes, né? Desse programa maravilhoso. Acredite no seu potencial. Acredite, vá em frente, porque tudo pode acontecer. Basta querer, tem que pensar positivo, né, Denise? E além de tudo isso, né, o que a gente percebe muito, assim, ultimamente? As pessoas, desde a pandemia, volta e meia, a gente volta no assunto da pandemia, né? A gente teve muitos prejuízos, e eu acho que o prejuízo emocional, assim, das pessoas ficarem com a baixa autoestima, né? Porque na verdade é uma soma de fatores, né? A tua fé, mas também tu em nenhum momento tu pensava que não daria certo. Não penso. E isso, além de fé, é mais do que fé, é uma certeza. Né? Mas a gente só pode ter isso se a gente estiver bem resolvida, né? Aqui. E tu sabe que esse bem resolvida vem de casa. Do início de tudo, onde tudo acontece. Os pais são responsáveis pela autoestima dos seus filhos. Porque tudo é assim, Denise, uma palavra te joga lá no poço, uma palavra te leva lá nas alturas. Eu prefiro que leva nas alturas. E assim, tudo que acontece que eu posso fazer, eu digo, eu vou ganhar, eu vou fazer. E sem falsa modéstia eu acabo ganhando. Tá entendendo? Eu não conhecia a Europa, era um sonho que eu tinha, porque as minhas obras as minhas redações iam para a escola, e como se eu estivesse em Portugal, lá em Lisboa, nos cantos mais incríveis, nos lugares mais lindos, sem nunca ter pisado lá. E a professora um dia me questionou, vem cá, não vi que tu saiu do país, como é que tu tá com uma redação tão óbvia, tão, né? Rica em detalhes. Eu disse, mas um dia eu vou. E no momento eu sabia que eu não podia ir, mas eu tinha certeza que um dia eu ia poder ir. E eu fui, conheci vários países, fui nos cantos que eu estudei, que eu vi. E isso, a vida, tu tem que ter muita força de vontade. Tá entendendo? Fiz amigos. Eu tenho amigo, Denise, em cada canto desse mundo. Se eu quiser viajar para a Espanha, se eu quiser viajar para Paris, se eu quiser viajar para Portugal, eu só pago a passagem, se bobear ainda me pagam. Porque é tão bom tu fazer amigos. Essa troca, eu troco lá com o pessoal da Europa, o que está acontecendo lá na Europa, eu passo aqui o que está acontecendo aqui, há uma troca tão gostosa, sabe? E isso é importante. As pessoas têm que se relacionar, as pessoas têm que trocar tudo isso. Isso é uma troca, né? E se abrir para as coisas. Se abrir para as coisas. Porque as coisas também só podem acontecer se a gente estiver aberto a elas. Sim. Porque tudo isso que aconteceu de bom, né, e também os infortúnios,
tu tem que ter coragem para abraçar isso e transformar isso de alguma forma, né? Porque se a Irene ficasse sentada, se lamentando, né? Ou esperando a hora chegar, se a gente não fizer por onde, a hora não chega. Não chega. Tu tem que ir à luta, Denise. Por que? Ou então outro questionamento, por que vocês podem estar perguntando assim, mas eu também tenho fé, e por que não acontece isso comigo? Mas eu também acredito, e por que não acontece isso comigo? Reflete novamente, né? Será que eu estou realmente desejando isso e estou agindo para que o meu desejo se realize? Ou eu desejo muito, mas a minha atuação para que isso aconteça talvez não vá na mesma linha e por isso não acontece? A gente tem que se repensar muito, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu faço a mesma coisa, Denise. Todos os dias da minha vida. E o Guto é muito parecido comigo, muito parecido. Ele disse para mim hoje, mãe, eu tô gato, eu tô lindo, não sei o que, eu vou voltar a andar. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando ele podia estar baixo astral, pensando que, meu Deus, o que aconteceu comigo era assim, essa. Não, isso me move, isso é muito bom para mim. Irene, mas assim, como é que tu te trabalha? Porque a gente te ouvindo e te olhando, a gente não imagina que tu tenha dias tristes, que tu tenha dias assim de não querer, sabe? De não querer muito papo e tal. A gente imagina que tu tá a milhão todos os dias. Eu tô. E quando bate aquele, como é que tu faz? Eu tiro logo e já boto coisa boa. Não deixo nada entrar aqui de ruim. Eu vou te dar um exemplo básico. Agora nós passamos por esse momento todo aí com o plano de saúde, né? Tu viste, tu acompanhaste minha história e muitas pessoas acompanharam. E eu falando, eu me defendendo, eu lutando, né? E uma pessoa falou pra mim, e aí eu gosto muito da internet, porque eu vivo na internet, eu vivo nas redes sociais, que tem um monte de gente, né? E eu sempre sorrio muito, eu adoro, sabe? E eu fiquei muitos anos sem sorrir, Denise. E eu jurei que nunca mais ninguém ia tirar do meu rosto o sorriso. Nunca. Que eu ia viver sorrindo como eu sempre vivi. E aí uma pessoa falou pra mim assim, me viu a foto sorrindo, que eu boto as minhas mensagens, e falou, tu tá lutando pra ver essa situação que tá acontecendo e tu vem sorrindo. Eu amo essa pessoa que me disse isso, ela é muito especial pra mim, mas eu pensei, não. Nada vai tirar do meu rosto o meu sorriso. Depois que Deus me devolveu o meu filho, eu fiz uma promessa, Denise. Nada vai fazer com que eu deixe de sorrir. E vou te dizer uma coisa, fica meio chato falar de ti, das tuas coisas. Na minha rua, eu moro num bairro boêmio, que eu adoro. Eu não saberia morar em outro bairro que não fosse Cidade Baixa. Eu moro na Cidade Baixa, Rua da República, no Point, onde tudo acontece. Todo mundo me conhece, é como se fosse no interior. Onde é que mora Irene Alves? Ali, né? Aqui. Né? Todo mundo me conhece. Os esmoleiros da rua me conhecem, os moradores de rua. Eles me chamam minha princesa, minha isso, minha aquilo. Eu gosto de dar bom dia pra eles. Outro dia um cara, só para ilustrar, não querendo me valorizar, não é isso aí. Um senhor que trabalha numa obra do lado de casa que estão fazendo, né? Eles chegam de manhã e eu estou saindo já fazendo as coisas pro Guto. E eu dou bom dia pro pessoal, sorrindo. E ele disse pra mim, me diz o seu nome. Aí ele disse assim pra mim, que coisa incrível. A senhora é a única pessoa que passa na rua e cumprimenta a gente. E as pessoas passam e nem me olham, nem nos olham, nem dão bola. Às vezes menosprezam e tudo mais. E vou te dizer mais, Denise. Ali na rua tem os moradores de rua e a mãe fazia os pães de casa e me dava. Eu dava tudo para eles. Ali de manhã, para eles comerem. E um dia eu ia pro banco trabalhar, fazer um trabalho de microcrédito no banco, né? Tinha reunião com o diretor, um monte de coisa, de salto, chovendo, com a bolsa e mais a sombrinha, não sei o quê. Pisei numa pedra e caí. Caí e quebrei o pulso. E adivinha quem me socorreu? Aquele morador de rua que eu dava os pães. Ele correu do outro lado, me juntou e falou pra mim,
Aonde que eu levo a senhora? Eu disse ali para tocar o telefone do meu filho. Então o que eu quero dizer é isso, o bom dia é de graça, o sorriso é de graça. Vamos ser mais amáveis uns com os outros, nesse mundo que é tão cão, né, Denise? Vamos, eu acho que é uma obrigação que a gente tem, né? Tá entendendo? Eu ganhei uma taça do bar, do Resenha, que é um bar bem legal, que tem bem do lado ali de casa, que as gurias se reuniram e me deram uma taça. Eu perguntei, por que foi, pra que essa taça? Porque tu merece, por ter a querida da rua, que nós te amamos, que nós não sei o quê. Foram na Feira do Livro, compraram meu livro na Feira do Livro de Porto Alegre. Quer dizer, não custa, isso é uma troca. Isso volta, né? O que a gente faz volta. Então a gente tem que dar mais amor, a gente tem que ser mais carinhoso com as pessoas. Eu quebro o gelo, né, Denise? Se eu entrar no elevador e tiver todo mundo quieto, não dá bom dia, eu bom dia. Se não responder, eu disse bom dia, eu dei bom dia. Aí eles têm que responder. Eu também faço não é? Isso, também faço. Não custa, é de graça. E depois que eu tô com essa alegria da volta do meu filho, que Deus devolveu 2 vidas. Deus devolveu a vida do Guto e consequentemente a mim. Ele devolveu 2 vidas. Depois disso eu nunca mais vou deixar de sorrir. Eu vou sorrir, eu vou me esgargalhar, eu vou rir. Então não adianta dizer que não é para me sorrir, porque eu vou sorrir mesmo, entendeu? Porque é agradecimento a tudo. Eu tenho uma alegria dentro de mim de ver meu filho, dizendo, mãe, hoje eu quero uma lasanha, mãe, hoje eu quero um churrasco, mãe, tudo que ele pede está na mão, sabe? Porque quanto tempo eu fiquei sem sorrir e quanto tempo eu deixei de ouvir a voz do meu filho. Então eu tenho que agradecer todos os dias por isso. E o importante, né, que nessa tua extrema dedicação ao teu filho, tu não deixou de viver. Não. Né? Porque é uma das coisas que os cuidadores, em geral, né, por N situações, sofrem muito quando eles não conseguem também atentar para a sua individualidade. Vive muito só aquela situação do cuidado. Né? E o que acontece com a maioria dos cuidadores? Triste, vai ficando ficando doentes e muitas vezes adoecem mais do que o próprio cuidado. Exatamente. Né? E tem outra coisa, né, Denise, que eu quero aproveitar para falar aqui. Tem um ditado chinês que diz assim, ó, ninguém senta-se à mesa do desesperado. Então tu não tem que estar passando aquelas coisas para as pessoas, porque as pessoas vão fugir de ti. A gente se torna tóxica, né? Com certeza. Tu não pode levar. As pessoas disparam. Então é mais ou menos por aí. Lá, por exemplo, a equipe que nós temos, que atende o Guto, eles adoram trabalhar com o Guto. Porque o Guto dá risada, porque o Guto conta piada, porque descontrai, porque ouve uma música, porque vê um filme, tá entendendo? E eles dizem da diferença. Eles falam, porque eles não atendem só o Guto. Eles falam que é incrível aqui, o Guto passa uma energia boa pra gente. O Guto é fantástico, a gente aprende, o Guto ensina inglês para as gurias que trabalham com ele. Ele ensina o português quando as gurias falam errado. Porque as gurias têm mania, essa coisa que traz de casa, falar os pés. Um exemplo que eu estou dando, Vícios, o Guto né? já puxa. Cara, não é os pés, é os pés, são 2. Então eu acho lindo isso, porque eu vejo que ele está plenamente bem de cabeça. Que funciona tudo, tá entendendo? Não, e que essa condição não define o que ele é, né? Não. Porque o que acontece quando há uma coisa grave assim? Ele teria todos os motivos do mundo para ser uma pessoa azeda, né? Recalcada, amarga, sofrida, não, ele não é. mal-humorada, mas não, então... Ele tem um humor fantástico. Só que isso é uma construção, né? Isso não veio pronto assim, né? Não. Ele teve muitos momentos anteriores a isso Sim. para chegar nisso, mas chegou. Chegou. Então, se ele conseguiu chegar, outras pessoas também podem chegar. Pois é isso que eu digo sempre, falo no meu livro. Todo mundo. Eu sempre repito isso aqui, ó. Deus pode mudar a sua história como mudou a minha. Não chore nos cantos, vá à luta. Acredite que tudo vai acontecer. Irene, tu falaste no bloco anterior que já está no processo do outro lado do caminho. Né? Continuação. E só para deixar a gente assim um pouquinho curioso a respeito do outro lado do caminho,
Tu já está escrevendo alguma coisa? Tu já tem uma... Já estou escrevendo. Assim, a temática vai ser uma continuação. Uma continuação com coisas boas. E sobre a tua ótica ou sobre a ótica do Guto? Sobre as duas. Tanto minha como do Guto. E o Guto já está escrevendo dele também. Sim, era isso que eu ia te perguntar. O Guto já está escrevendo. Porque, na verdade, é bom ter esse contraponto, né? Para que tanto as pessoas que lidam com isso, como as pessoas que foram vítimas disso, possam dar a sua versão. Com certeza. Então é importante isso. É muito importante. Então ele já está escrevendo, né? Porque eu comprei um computador, ele me pede as coisas, mãe, eu quero um computador, ele dá as dicas assim, assim, não sei o quê, e já tá lá mandando ver. Beleza, então vamos Ele foi homenageado pelo presidente da Ordem dos Advogados, foi emocionante, foi emocionante. Não, e é muito bom isso, vocês estão colhendo os frutos de toda uma caminhada. Denise, eu não sei se nós temos mais tempo, Estamos chegando ao final, mas eu vejo que tu tem um trunfo aí. Não, eu tenho aqui algo sobre a mulher que eu não posso deixar de ler, ou tu ler pra mim. Não, por favor. Que fala Alma da Mulher. Eu vou pôr o óculos, porque pra ler eu preciso. Então, eu ainda não posso tirar nunca, pra não enxergar nada. Então diz assim: nada mais contraditório do que ser mulher, do ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpa para os erros daqueles que ama. Que hospeda no ventre outras almas, que dá luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina a voar, mas não quer ver partir o pássaro, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem mais. Que se enfeita e perfuma o leito, ainda que seu amor não perceba mais tais detalhes. Que como uma feiticeira transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precisar chorar. Feliz do homem, Denise, que por um dia souber entender a alma de uma mulher. Que lindo! Queria deixar essa mensagem para todas as mulheres. Que lindo, a gente agradece. Irene, não tem palavras assim para agradecer a tua gentileza, a tua verdade, né? É tão bom a gente poder mostrar para as pessoas exemplos como o que tu nos traz hoje, né? Eu vejo aqui nos detalhes que tu tem Nossa Senhora Aparecida, eu também tenho a minha santinha aqui que me protege, né? Isso. Então pedir que te desejar tudo de bom, que a tua trajetória seja sempre esse farol, né? Tu ilumina onde tu chega. Amém, né? E para nós foi começar de pé direito essa nova etapa de mais um entretenimento da TV Atualidade. A gente só tem a te agradecer. E a vocês que estiveram conosco, que continuem ligados, porque a gente promete trazer muita coisa boa ainda, muita gente bacana para melhorar ainda mais as nossas vidas. Então, um forte abraço e deixamos a TV Atualidade sempre de portas abertas para depois falar sobre o outro lado do caminho. Nós vamos continuar falando. Até o próximo. Até o próximo, eu agradeço. Filtro. Agradeço a oportunidade, muito obrigada. Beijos a todos vocês.